Fala galera da Hora do EAD, e aí? Só alegria? Pessoal, prontos para mais um vídeo? E o tema do nosso vídeo de hoje é sobre a apresentação do projeto de ensino, que equivale ao TCC das licenciaturas. Se você não assistiu a parte 1 desse vídeo, vou deixar aqui embaixo na descrição e assista, porque na parte 1 eu falei um pouco mais sobre o projeto escrito, que vale de 0 a 8.000 pontos. Vamos lá? Queridos, dentro da segunda parte, nós temos a apresentação desse projeto de ensino, que vale de 0 a 2.000 pontos. E sempre eu recebo várias dúvidas. Professor, tem que fazer slide? Não precisa fazer slide? O que tem que ter nesse slide? E aí, gentilmente, eu pedi para uma aluna minha aqui do Polo de Rio Verde, a Alessandra Maria Silva, que é acadêmica do sexto semestre de Pedagogia, né? Muito obrigada, Alessandra. E ela cedeu o slide dela, ela já apresentou o trabalho dela, tirou nota máxima. E eu que avaliei, e eu achei que ficou bem interessante. Vai ao encontro do que a gente estava pedindo, tá? Então, primeiramente aí, o slide ele precisa ter uma identificação visual, tá? Então ela colocou toda a identificação visual dela certinho, pedagogia, licenciatura, projeto de ensino, educação especial e o nome dela como acadêmica, tá? Então isso é um item que faz parte, tá? Eu acrescentaria aqui ainda o logo da instituição. Coloco o logo da Anhanguera aqui que ficaria top também, porque afinal vocês são acadêmicos da Anhanguera, ou da Unopar, ou da Unic, né? De qualquer um aí do nosso grupo educacional, tá? Bom, segundo, a gente precisa introduzir qual vai ser a estrutura da apresentação. Então, por isso que precisa ter esses tópicos. Esses tópicos são os tópicos que vocês vão trabalhar ao longo da apresentação. Então, a Alessandra colocou aqui os tópicos, e se vocês perceberem, são os mesmos tópicos do trabalho escrito. Isso é muito importante, porque tem que corresponder ao que foi pensado lá no escrito, tá? Então, tema, justificativa, participantes, objetivos, problematização, referencial teórico, metodologia, cronograma, recursos e avaliação. Então, esses são os tópicos, tá, que a Alessandra abordou durante a apresentação dela. Bom, no primeiro tema, a Alessandra contextualizou o tema dela. Ela relatou o que é o tema dela e principalmente por que ela escolheu esse tema, tendo em vista que o projeto de ensino tinha tema livre, né? Então é interessante a gente contextualizar a importância do tema. Em seguida, a justificativa. Por que é relevante estudar aquele tema que você propôs no projeto de ensino? Então é interessante. Outra coisa, gente, percebe que os slides da Alessandra são bem lúdicos, né? Tem imagem, tem figura. Eu acho que isso é muito bom para quem está assistindo, fica visualmente legal. Outra coisa, percebe que tem texto, mas não está carregado de texto, tá? Até porque o objetivo dessa apresentação não é apenas ler o slide, é você demonstrar o que você pesquisou, o que você escreveu. Então aqui a Alessandra deixou textos curtos, mas o foco foi a apresentação dela. Então ela conseguiu destrinchar bem essa apresentação ao longo do trabalho, tá? Então é importante que não fique textos muito longos e cansativos. Até porque a ideia não é ler o texto, a ideia é apresentar o seu trabalho. Participantes, então ela contextualiza aqui quem seriam os participantes, se são professores, se são alunos de qual etapa, qual a faixa etária, se são da educação especial, se não são. Então é importante contextualizar os participantes do projeto de ensino. Os objetivos, quais foram os objetivos a ser contemplado? A gente sempre sugere ali os objetivos gerais e os específicos. Então, apresentar os objetivos é importante para a gente saber se esse projeto é capaz de atingir ou não o objetivo. A problematização, então, abordar um pouco mais sobre qual é o problema, porque lá no tema você apresentou o tema de uma forma genérica. Um exemplo, nós vamos falar sobre a educação especial, sobre a ludicidade, sobre a família e a escola. Mas qual vai ser a problemática que você vai abordar dentro daquele tema? Então você vai aprofundar ela no item 5. Então, ela colocou a respeito da inclusão e os obstáculos significativos que o pessoal que depende, né, de necessidades educacionais especiais sofrem no contexto escolar. Isso é interessante, foi a proposta da Alessandra, mas aqui nesse ponto ela problematizou, tá? O referencial teórico é o coração do trabalho. Então são concepções teóricas que embasam esse projeto de ensino. Uma coisa que eu gostei bastante aqui dessa apresentação
é que ela trouxe no formato de tópico e no formato com a referência, que isso é muito importante. Porque vocês apresentam um trabalho e é importante que tenha base teórica. Quem foi o autor que propôs isso, né? Então a acadêmica trouxe aqui muito bem, ó. Ela trouxe primeiro um trabalho, Educação Especial e Inclusiva, e ela já trouxe os autores, ó, Thaís, Caroline, Doroteia, e o ano, ó, Inclusão Escolar, Perspectivas e Práticas Pedagógicas Contemporâneas, 2018, e os autores. Pedagogia e Educação Especial 2019 e os autores. Então, ao longo desse item de referencial teórico, ela foi abordando o que o referencial teórico dela serviu como base para ela elaborar esse projeto discutindo sobre a sua problematização, tá? Se não quiser colocar nesse formato com o autor com o nome completo, tranquilo, pode pôr só como a referência bibliográfica mesmo. Por exemplo, aqui ao invés de colocar o nome completo dos autores, poderia pôr só o sobrenome, tipo Lima, et al. E o ano, tá? Também serviria e fica muito legal também, tá? Aqui, por exemplo, autores, ó, Ângelo Antônio Cusip Papin. Como são mais de 3 autores, pode colocar só Papin et al., que significa vários autores, 2018. Também já estaria bem identificado. E aí, se quiser colocar alguns tópicos, por exemplo, o que cada autor fala sobre a sua problematização? Claro que não precisa ser textos longos, tá? Evitem sempre textos longos. Mas pode colocar em estruturas de tópicos, sim, que fica muito legal, tá? A metodologia, como esse projeto foi pensado para ser executado, tá? Então aqui a acadêmica colocou um pouco sobre o tema dela, o público-alvo. Como o objetivo do projeto de ensino é estruturar uma aula diferenciada, ela colocou a parte prática desse projeto de ensino como se fosse uma aula. Então ela colocou o campo de experiência, os objetivos de aprendizagem, qual a turma que seria realizado essa aula, e ela trouxe ali então a estrutura básica de um plano de aula que refere-se à metodologia dela, tá? Mas não necessariamente precisa ser um plano de aula, porque você pode propor, por exemplo, uma estratégia de família-escola. E aí não vai ser uma aula, vai ser uma reunião com os pais. Então fiquem à vontade. Mas aqui é como você vai aplicar o seu projeto. A metodologia seria como esse projeto seria executado, tá? O cronograma, tá? Quantos dias que você dependeria para executar esse projeto. Então é importante para a gente ver a viabilidade do projeto, os recursos que vai precisar, se tem na escola, se não tem, como eles serão obtidos, isso é importante. Então aqui a acadêmica colocou só recursos que já tem mesmo na escola, como cartaz, lápis, borrachas, materiais já tem na escola. Então isso é algo positivo para o projeto poder ser realizado, tá? Aí, a avaliação. Todo bom projeto sabe que precisa ser avaliado, principalmente para a gente saber se houve efetividade desse projeto. Se não houve, no que podemos melhorar. Então, a avaliação não só aqui é do aluno, mas a avaliação é do projeto também. Se o projeto conseguiu atingir ou não as expectativas, tá? E depois o obrigado da acadêmica e deixar um contato ali também, às vezes é importante. Pode colocar o nome de novo aqui, ou um e-mail, vale bastante a pena, tá? Gente, então é isso a apresentação do projeto de ensino. É algo simples, leve. Eu sei que vocês ficam muito nervosos, né, durante a apresentação, isso é normal, tá? Mas uma coisa que ajuda muito é um slide bem feito. Então, se você tiver um slide bem feito, com certeza ele vai te deixar mais aliviado e tranquilo na apresentação, tá? A acadêmica colocou 13 slides. Precisa ser mais, menos? Eu achei 13 um número bom, tá? Um número adequado. Pensa ali de 10 a 15 seria interessante para abordar tudo que tem que ser abordado, tá? Não pode ser tão menos, porque senão você vai faltar partes do trabalho. E também não precisa ser muito mais do que isso, porque senão acaba ficando cansativo, tá? De 10 a 15 slides tá tranquilo. Até porque eu sempre sugiro que as apresentações durem de 10 a 15 minutinhos. Então vai bem ao encontro do que eu estou pedindo, tá? E fiquem ligados aí na hora do EAD para os próximos vídeos. Não se esqueçam de seguir e se inscrever no nosso canal. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau!